Tem gente que acha que não é possível. Mas quando a gente se vê, eu tenho certeza que muita gente vai se ver. É claro que não é receita de bolo. Não é todo casamento que acaba que vai dar certo novamente. Mas muitos podem dar certo sim. Quando olhar a experiência, ver o que a gente passou, rever algumas posturas, rever algumas atitudes. Então eu acredito que esse livro vai salvar muitas famílias. Porque a gente tem que entender que não é só um casal que se separa. É uma ruptura, é uma família, são filhos. Pensa, pensa, tem filhos na história. E muita gente não pensa que o que importa é minha felicidade. Sim. E eu acho que às vezes tem situações que é melhor ajustar o casal. Vai ser um trabalho muito menor do que o trabalho depois da separação, depois do divórcio. Então a nossa oração é essa, que muitos casais desistam de se E divorciar. como que foi, Lilian, para você passar? Foi 1 ano e pouco separado, né? Um momento muito de vale, assim, acredito. Foi assim, foi terrível. Na época eu viajava com a Estela e com a Cassiane. Quando eu não estava com uma, eu estava com a outra. As duas me pegaram e eu louvo a Deus pela vida delas, porque elas que me ajudaram, porque eu sei que muita mulher se perde nisso, sabe? Que a gente se sente, acha que a gente não tem valor, a cabeça fica muito confusa, a pessoa pensa, é por minha causa. Então elas me pegaram, elas me ajudaram muito e foi fundamental eu estar agarrada no Senhor mais do que nunca nessa fase para eu não me perder, porque muita gente se perde nisso, né? Ah, ele errou, tal, aí por causa disso, vou mergulhar, que, que se lasque meus filhos, eu vou ser feliz, o que importa é eu ser feliz. E não é assim. De quem partiu a iniciativa para começar a recuperar o casamento? Foi eu, mas não foi porque... Veja bem, eu não me recuperei para o casamento. Isso aqui é um erro dizer isso. Eu não me recuperei para a Lilian. Durante um tempo, eu tive remorso. E o remorso é uma dimensão de perda, não é dimensão de arrependimento. A diferença de remorso e arrependimento é que quem tem remorso tem noção do que perdeu. Quem tem arrependimento sabe a quem machucou. E que primeiro que é machucado é o coração de Deus, porque o pecado faz separação. Eu, durante esses 1 ano e 6, 7 meses que eu fiquei separado, eu fui realinhar minha vida. Eu fui realinhar. E eu posso dizer uma coisa para vocês que é estranho dizer, mas era necessário que nós nos separássemos. No meu caso com Lília. Não estou aconselhando ninguém a se separar, não. Mas eu estou dizendo que no meu caso. Por quê? Porque só quando eu fui viver a minha vida só, eu pude rever minhas rotas, começar a organizar minha vida sentimental, espiritual, né? Refazer um caminho, eu fiquei pronto. Quando eu fui propor a Lília para que nós retornássemos ao nosso casamento, eu tinha tanta certeza que seria eu ia me casar com a Lília ou ia me casar com outra pessoa, que eu estava pronto para fazer uma família feliz. Fui falar com ela porque ela é o amor da minha vida. Então, eu a amava e continuo amando, e por isso que eu fui falar com ela. Mas se a Lília tivesse dito, não, ó, tá tudo certo, mas eu ia seguir a minha vida, ia casar, ia ser um excelente marido, um excelente pai, eu seria, né? Então, por quê? Porque as pessoas, elas às vezes, elas se preparam para o outro. Quem se prepara só para o outro, não se prepara para si, né? Por quê? Porque quando nós casássemos novamente, velhos fantasmas poderiam começar a aparecer. Velhos problemas, velhas questões. Só muda a pessoa. Só muda É. porque, né? Ele tinha que se Eu preocupar. brinco aqui com todo respeito, né? Que eu digo, né? Eu já brinco em palestra de casais, né? E eu acredito que eu não vou ofendê-los com isso, muito pelo contrário. Eu digo, olha, o meu sonho um dia talvez casar o Fábio Júnior com a Gretchen. Por quê? Gretchen casou 14, Fábio Júnior casou 12. Se juntar, sucesso. De repente dá certo, né? É sucesso, por Estão quê? procurando uma Estão procurando procurando outra. no outro alguma coisa que eles não têm. Né? É muito simples você procurar nos outros aquilo que você não tem. Então, quando eu fui casar novamente com a Lília, eu tive coragem de falar com ela. Vamos lembra? contar pra elas como foi. Vamos contar pra elas como Pode. foi. Não, tem que contar que o pastor Cláudio, a Isla e a Cassiane estavam cuidando de mim e o pastor Sim. Cláudio estava cuidando dele. Ah. Aí, gente, um dia ele me chamou pra jantar, pra comer comida japonesa. E eu já tava naquela fase que Marquinhos é meu amigo. Ele é pai da minha filha. A gente tinha uma filha, vamos ter que ter Uma boa convivência. Não, tem nosso que relacionamento, ter. depois que nós nos separamos, eu como pai, Durante como- um tempo, né? a gente dava muito bem, viramos amigos. Sim, durante o tempo. No início era muito ferida, né? Mas aí, claro, a gente é crente.
A gente ora, a gente pede o Senhor para tratar, para ir nos quebrantando. E a gente já estava num relacionamento já amigável. Eu falei, vou ter que ter relacionamento com o Marquinhos, ele é pai da minha filha. Aí um dia ele falou, Lília, vamos comer uma comidinha japonesa? Aí, gente, eu tava solteira, divorciada, pagando as minhas contas. Japonês é caro. Eu brigo com ele, eu falei, amor, você jogou baixo. Eu pensei assim, vou comer a comidinha japonesa. Tá bom, tá bom. Aí eu fui lá para comer a comidinha japonesa, sabe? Aí chegou lá, ele falou, ô Lília, o pastor Cláudio disse que eu tenho que casar de novo. Aí eu, claro, vai, casa mesmo. Mas cuidado, Marquinhos, quem você vai casar? Porque eu tinha muito medo dele casar com a piriguete doida. Eu tinha medo, porque tinha uma filha pequena, de 5 anos, né? Ainda aconselhou. Eu falei, Marquinhos, mas cuidado. Ele, não, mas então, o pastor Cláudio disse que seria bom se eu casasse contigo. Aí eu falei, que isso, Marquinhos? Não. Você não pensava em voltar? Não. Eu até eu decidir divorciar, eu falei assim, quando eu decidir vai ser igual uma flecha. Mas era um acordo que eu tinha feito comigo, sem saber se era o que Deus queria. Mas eu estava orando e eu falei pro Senhor, eu vou recomeçar e eu não quero errar. Eu quero casar com a pessoa certa. Eu estava orando, então, eu falei, Senhor, não me deixe errar, porque eu não quero viver nessa vida de casa, separa, não quero. Eu não quero errar. E eu estava orando. Aí o Marquinhos falou, e ele, então, na minha cabeça, a aliança que eu tinha feito comigo, com o meu orgulho, com o meu eu, com o Marquinhos, Acabou, nunca mais. então acabou. Acabou, página virada. Aí ele falou, o pastor Cláudio falou que seria bom se fosse com você. Eu falei, não, Marquinhos, não dá, meu Deus. Agora que parou de doer, sabe, a ferida, eu tava doída. Nem pensar. Ele, você é uma mulher de Deus? Aí sim, mexeu no orgulho, né? Aí eu, só... Aí ele, então conversa com Deus ao meu respeito. Quando ele falou isso, eu entendi que eu precisava orar, inclusive, por ele. E como era um acordo que eu tinha feito comigo, era uma coisa que eu não queria mexer. Eu vi que era uma ferida que ainda doía e eu estava só protegendo, sabe? Aí eu tive que orar. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu quero recomeçar. Se for o Marquinhos, então eu libero meu coração para o Senhor trabalhar. Gente, parece que o Senhor falou, deixou. Aí parece que ele foi lá, tirou aquele coração cheio de pereba e colocou um coração novo. E eu me vi pensando no Marquinhos, olhando pro telefone, esperando a mensagem dele. Gente, eu tô falando isso dentro de uma semana. Não foi uma coisa assim, longa, não foi quase instantâneo. Sabe, poder de Deus é coisa que o nosso Deus faz. Eu me peguei sentindo saudade dele, vindo na memória nossos momentos bons, porque apesar das dores que a gente teve, nós tivemos muitos momentos felizes, muitos momentos bons no nosso casamento, né? Mas é que quando vem a ferida, a gente esquece, quando dói, né? A gente só olha para a ferida. E nesse tempo, eu Você ainda foi exposta também, que eu acho que é mais difícil. nós dois, então, nós dois, foi muito dolorido para nós dois. E o Senhor, aí eu me vi sentindo saudade, pensando nos tempos bons. Aí eu falei, gente, eu tô apaixonada de novo por ele. Ou seja, foi assim, eu quebrei o acordo que eu fiz comigo para viver a vontade do Senhor. E muitas vezes a gente tem que fazer isso, romper com o nosso orgulho, romper com aquilo que a gente pensa que é certo para viver aquilo que Deus tem para nós. E foi aí que eu decidi, eu falei, não, vamos casar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu sempre brinco que eu não sei como seria a minha vida sem ele, mas eu não quero saber, porque eu tô amando o que eu tô vivendo.